Olá, na última aula sobre tecido epitelial, nós vimos o tecido epitelial de revestimento, né? Nas duas últimas aulas, vimos as estruturas, né, que formam aquele tecido e também vimos as características daquele tecido. Para finalizar, né, antes de passar aqui para o tecido epitelial glandular, vou falar com você sobre as funções do tecido epitelial de revestimento, né? As principais funções são a proteção do organismo, que é devido principalmente ao fato das células estarem muito unidas, né? Então é difícil romper o tecido, tá? A percepção de sensações, né? Esse tecido está associado aí a terminações nervosas e como ele é um tecido de revestimento, né? Ele faz contato aí com o meio externo. Então, muito importante aí para perceber as sensações, né? O calor, o frio, né? A dor, ok? E também importantíssimo para a absorção de substâncias, né? Substâncias que estão externas ao organismo e que o organismo necessita são absorvidas, então, através do tecido epitelial de revestimento. E quando vocês pensarem em revestimento, não pense só em revestimento externo, não, tá? Pensem também em revestimento interno, né? Por exemplo, aí o tecido no interior da boca, né? O tecido do interior dos vasos sanguíneos, o endotélio, tá? O tecido no interior aí do coração, no interior do pulmão, tá? Então não pense só no externo, né? Externo você tem aí a pele, né? O maior órgão e que é tecido epitelial. Então vamos finalizar essa aula sobre tecidos epiteliais falando agora do segundo tipo, que é o epitélio glandular. Então, a principal função desse tecido glandular, tá, é a produção e a secreção de substâncias. A secreção dessas substâncias pode ser tanto através de ductos em cavidades do corpo, quanto diretamente nos vasos sanguíneos. Daí nós temos as glândulas exócrinas, que são glândulas que possuem esses ductos. Vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, aqui em rosa, com essas bolinhas mais roxinhas, tem as células com os núcleos, né? E aqui no interior, ó, um ducto, tá? Então vocês podem ver aqui nessa imagem também a presença de ductos. Esses ductos vão se abrir em cavidades do corpo, como por exemplo a boca, né, onde se abrem os ductos das glândulas salivares, né, na pele, onde se abrem os ductos das glândulas sudoríparas, tá, que são exemplos aí de glândulas exócrinas. E elas podem ser classificadas de acordo com o número de ductos, tá? Então aqui, ó, você tem um ducto simples ou você pode ter um ducto ramificado e também com a forma aqui da porção final do ducto, ela pode ser classificada em tubulosa ou alveolar, tá? Mas eu não quero me prender a essa classificação, não. E tem outra classificação que é as glândulas mucosas, que produzem muco. Essa secreção ela é formada principalmente por mucopolissacarídeos e tem uma consistência mais espessa, tá? E tem as glândulas serosas, que produzem um muco que é mais fluido, tá? Que é rico principalmente em proteínas, ok? Por exemplo, um exemplo de glândula serosa é a glândula celular, tá? Desculpe, a glândula salivar, né? E um exemplo aí de glândula mucosa são as glândulas caliciformes presentes aí no intestino delgado, tá? Passando aqui para o próximo tipo, nós temos as glândulas endócrinas, que são glândulas que secretam a substância diretamente no sangue. E a secreção das glândulas endócrinas recebe um nome genérico de hormônio, tá? Então, quando falar em hormônio, hormônio é uma secreção de glândula endócrina, que é liberado diretamente no vaso sanguíneo. Um exemplo aí é a glândula tireoide, tá? Que produz aí alguns hormônios. Outro exemplo também é a glândula hipófise, né? As glândulas paratireoides, tá? E tem também as glândulas que são mistas ou anfícrinas, tá? E o pâncreas é o melhor exemplo
de glândula mista que possui uma porção exócrina, ou seja, libera uma secreção através de ducto, e uma porção endócrina, libera hormônios. Então tem aqui uma imagem, vocês podem ver que um conjunto de células e um ducto aqui mais clarinho no meio são as células que formam os ácidos pancreáticos que produzem aí as secreções que são liberados, o suco pancreático é liberado aí para a digestão. Tem aqui um grande ducto central que vai se abrir lá na porção inicial do intestino delgado, tá? E tem também aqui as ilhotas de Langerhans, que são formadas por um conjunto de células alfa e beta, que são as produtoras aí dos hormônios insulina e glucagon, tá? E a origem das glândulas, né? Para finalizar a nossa aula. As glândulas, então, têm origem no tecido epitelial. Algumas células vão invaginar aqui, ó, vão aumentar em número, né? Formando uma estrutura aí que vai em direção ao tecido conjuntivo, né, que está logo abaixo do tecido epitelial. Se houver diferenciação com formação de ducto, eu tenho uma glândula que é exócrina. E se houver aqui, ó, uma porção dessa massa de células se soltar e houver aí, então, a, a formação de uma massa de células vascular, né, com vasos sanguíneos, eu vou ter uma célula, uma glândula, desculpe, que vai ser endócrina, tá bom? Bom, nas próximas aulas, então, nós vamos ver outros tecidos, como o tecido conjuntivo, mas antes delas, nós ainda vamos falar sobre a pele, uma estrutura muito importante, um órgão muito importante, formado aí principalmente pelo tecido epitelial, tá bom? Um grande abraço, bons estudos!